Olá pessoal, eu sou Miguel Cassiano e você está no canal O Vascaíno Autêntico, canal esse que foi criado para falar de futebol, especial do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Aguardem a vinheta. Hoje, dia 22 de abril de 2022, hoje nós teremos pela terceira rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro vários jogos, entre eles o jogo entre Vasco e Chapecoense lá em Chapecó, Santa Catarina. Hoje é o terceiro jogo do Vasco pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A primeira partida do Vasco, nós tivemos aquele jogo contra o Vila Nova, que o Vasco não jogou bem, nós já falamos sobre isso. Veio o segundo jogo entre Vasco e CRB em Alagoas. O Vasco já houve uma evolução, já jogou melhor. Estreou naquele jogo contra o CRB 2 jogadores, o Gabriel Dias na lateral direita. Estreou também o Eric jogando um pouco do segundo tempo, na posição que ele joga ali pelo lado direito. E eu, na minha concepção, em relação aos jogos anteriores que o Vasco tinha jogado, eu gostei da atuação do Vasco. Mesmo não vencendo, mesmo tomando o primeiro gol, eu gostei porque houve uma evolução, como eu já falei. E hoje, a torcida do Vasco está ansiosa, está cobrando demais essa vitória, porque se o Vasco não ganhar hoje, os times vão se distanciar mais ainda na tabela. Ficará muito difícil a gente conseguir, chegar nas primeiras posições, e o Vasco já era para estar desde o início do campeonato lá entre os 4 colocados, para depois ir engrenando e passando dos adversários, e não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que o Vasco não está conseguindo vencer e os adversários estão se distanciando. Mas hoje ainda é o terceiro jogo. Tivemos aquelas 2 partidas, como nós já falamos. Primeiro em São Januário, o Vasco com mais de 20 mil torcedores lá apoiando. O Vasco não conseguiu nada além de um empate. A torcida ficou chateada. Veio o segundo jogo contra o CRB, também não venceu, mas na minha concepção, o time já evoluiu, como eu falei. A estreia do Gabriel Dias e do Eric já deu uma nova cara para o time do Vasco. Hoje eu acredito que o Vasco deve entrar novamente com o Gabriel Dias pelo lado direito, como lateral direito. Eu acredito que naquele jogo ele já ganhou a posição de titular, até mesmo porque o Everton não vinha jogando bem. E o outro lateral, que é o Léo Matos, nem sequer viajou para Chapecó para esse jogo. Enfim, então eu acredito que ele já ganhou a posição de titular. O Eric hoje deve entrar também de titular, na minha concepção ele deve entrar jogando. Por quê? Porque o Eric só jogou aqueles poucos minutos ali, uns 25, 30 minutos do segundo tempo, no segundo jogo. Eu até comentei no vídeo anterior que ele ainda estava, digamos assim, meio receoso, sem querer jogar como ele jogava no Ipiranga. Ele estava ainda, digamos assim, meio com medo de errar, apreensivo, a palavra mais correta seria apreensivo. Ele não apresentou o seu futebol porque está chegando num grupo diferente, um grupo novo, Então tem que se adaptar ainda a um novo grupo. Ele estava assim meio receoso com medo de fazer a jogada, porque ele é um jogador que parte para cima, ele estava receoso. Mas eu acredito que hoje ele deve entrar jogando. Por quê? Porque o PEC, nos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, não se apresentou bem. O PEC é aquele garoto que no ano passado, no Campeonato Carioca, comeu a bola, literalmente falando, Ou seja, no linguajar do futebol, ele comeu a bola, ou seja, estava jogando bem o Campeonato Carioca. Quando chegou no Campeonato Brasileiro, aquele ano, ele foi caindo de produção, a ponto de ficar alguns jogos no banco. Esse ano, o PEC iniciou desse mesmo jeito, jogando demais no Campeonato Carioca.
comendo a bola de novo, né, no linguajar popular do futebol, jogando demais no Campeonato Carioca. De repente, as duas partidas que o Vasco jogou pelo Campeonato Brasileiro não teve o mesmo rendimento. Pelo contrário, foi caindo o rendimento. A primeira partida jogou mais ou menos, a segunda já jogou ruim. E eu acredito que hoje o Eric vai entrar de titular na vaga do Peck, porque o Peck não está bem. As duas partidas que ele jogou, não jogou bem. Então, como eu falei, até parece que o Peck é jogador de Campeonato Carioca. Eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que ele ainda, né, não está jogando bem, porque o time também não está jogando bem. O time todo não está jogando bem. Então, eu quero acreditar nisso, porque o ano passado o Peck jogou assim no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro ele caiu o rendimento. E esse ano está da mesma forma. E eu acredito que hoje o Eric deve entrar pelo lado direito. E aí, no segundo bloco, eu devo falar como mais ou menos o Vasco deve entrar para essa partida hoje contra o time de Chapecoense, a Popular Chape. Aguardem o segundo bloco. Como eu estava falando sobre o Eric, né, que entrou naquele jogo um pouco receoso, um pouco tímido, até meio, digamos assim, com medo de errar, porque o cara tá chegando no Vasco. O Vasco, como eu já falei, é gigante, é um gigante adormecido, mas ele ficou um pouco receoso. Com medo de errar, com certeza. Chegou no grupo, tá ali começando o primeiro jogo, o cara fica receoso. Ele não se solta, ele não fica muito à vontade, mas ele jogou bem, o pouco tempo que ele entrou. Então eu acredito que por conta das partidas que o Peck está jogando, que não está jogando bem, eu acredito que hoje o Eric deva entrar no time. Então eu acredito que o Vasco deva começar o jogo com a seguinte formação. Thiago Rodrigues, goleiro. Na lateral direita, Gabriel Dias. Na lateral esquerda, o Edmar. Os dois zagueiros, Anderson Conceição e Quinteiro. Na cabeça de área, Yuri Lara. Na frente, o Zé Gabriel, até mesmo que o Juninho está machucado. Se não, o preferido para mim seria o Juninho. Depois, Nenê, terceiro jogador de meio de campo, Nenê, já mais adiantado, né? E aí, no ataque, eu acredito que o Eric vai entrar pelo lado direito. O Raniel centralizado como centroavante. E o Figueiredo pelo lado esquerdo. Eu insisto em colocar o Figueiredo nesse time, porque o cara tá merecendo entrar de titular e jogar. Inclusive, na partida anterior eu falei que ele ia entrar de titular e entrou, e jogou bem naquele jogo contra o CRB. Talvez até a evolução do Vasco tenha sido exatamente por conta disso. Porque já falei anteriormente que o Zé Ricardo estava insistindo ali com o Everton pelo lado direito e o Bruno Nazário também. Os dois jogando pelo lado direito, sendo que um é meia. Ele estava espetando o cara pelo lado direito, o cara não rendia. O Everton também não estava bem, um lateral bom, mas não está rendendo ainda, né? No início do Campeonato Carioca ele começou a fazer ótimas partidas, depois caiu o rendimento. Aí hoje ele não sabe marcar, nem sabe apoiar, mas nós temos um lateral que chegou aí, o Gabriel Dias, que ele não é um bom apoiador, mas é um bom marcador. E a primeira qualidade do lateral é essa, é marcação. Enfim, então eu acredito que o Figueiredo, porque o Figueiredo caindo pelo lado esquerdo, ele joga como terceiro atacante, como eu já falei, né? Fazendo essa linha de três lá no ataque com o Eric, o Raniel e ele pelo lado esquerdo, aquela trinca de atacantes. E ele também, quando o time do Vasco perde a bola, ele recompõe o meio de campo. Ele passa a ser um quarto jogador de meio de campo, como eu já falei anteriormente. Então, ele é muito útil nesse esquema. E entrou bem na outra partida. Eu estava torcendo pela entrada de titular e entrou, jogou bem. E eu acredito até que a evolução do Vasco naquele jogo contra o CRB, se dá por conta disso. Pela entrada do Figueiredo de titular no time. Porque ele, quando entra, ele quer jogar. Ele pede a bola, ele chuta no gol, ele se apresenta, o cara é muito dinâmico. Eu só não sei por que é que ele estava ficando no banco. Eu acredito que o Eric vai entrar, como eu já falei ali, para fazer aquela trinca de ataque ali, né? Figueiredo, Raniel e Eric, né? Aquela trinca. Depois os meios de campo, já falei, os zagueiros é aqueles mesmos, né? Se por acaso o Anderson Conceição não tiver condição de jogo, hoje deve estrear o Danilo Bosa, né? Foi um novo contratado do Vasco, que já está regularizado, já viajou com a equipe para esse jogo.
E eu acredito que hoje a gente vai ter a primeira vitória, mesmo sabendo que desses jogos que o Vasco teve, hoje o mais difícil é esse contra a Chape, ou seja, contra a Chapecoense, porque o time da Chapecoense é um time muito duro, e lá dentro de casa eles jogam muito bem e a torcida está lá ajudando. É um time que sabe jogar com a torcida apoiando, é o time da Chapecoense. Com certeza lá o estádio Condá vai estar lotado, a torcida do Chapecoense, mas eu acredito que se o Vasco entrar com essa equipe, o Vasco vai desenvolver um bom futebol, nós vamos ganhar o primeiro jogo e aí vai tirar essa pressão de cima dos jogadores, eles vão ganhar mais confiança para os próximos jogos, vai começar a engrenar, também tirar a pressão do Zé Ricardo, que hoje está com uma pressão muito grande, inclusive a torcida do Vasco lá no aeroporto cobrou muito do Zé Ricardo, eu acho até que a cobrança foi de forma radical, né? Eu acredito que aquela forma de cobrança não é a certa para se fazer como eles fizeram lá, não foi uma cobrança legal, os caras ali praticamente impuseram condições, não foi uma cobrança. Então, a torcida está cobrando, lá dentro, internamente, na diretoria do Vasco também tem cobrança interna, mas eu acredito que isso tudo vai acabar. Essa pressão em cima do Zé Ricardo acaba hoje, porque nós vamos conseguir essa vitória, vamos aliviar essa pressão em cima do nosso treinador, os jogadores vão também tirar esse peso, né, do seu psicológico, vão começar a se soltar, vão jogar mais, e eu acredito que com certeza nós vamos vencer esse jogo, mesmo sabendo que é muito difícil. Placar, vou arriscar? Não, 0-0. O importante é os 3 pontos, porque nós vamos para 5, vamos encostar lá no grupo dos 4 lá em cima e não vamos sair mais. Porque se a gente chegar lá no G4, nós não vamos sair mais, porque nós vamos passar para ser primeiro e vamos adiantar, botar nosso cavalinho na frente e vamos embora. Como eu já falei nos vídeos anteriores, volto a repetir, o Vasco hoje tem time, é só as peças se encaixarem, começar a jogar um bom futebol, que nós vamos ser campeão do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, antecipadamente, faltando 2 ou 3 rodadas para terminar o campeonato. Meus queridos, fiquem com Deus, já é 20h30, falta poucos minutos, aí 1 hora, né, para começar o jogo, e eu me despeço aqui de vocês. Quero agradecer por vocês estarem me acompanhando, quero dizer que ainda existe aquela promoção, você é vascaíno? Deixa o like. É muito vascaíno? Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para outros vascaínos. E a promoção continua. Quando nós chegarmos a 1000 inscritos, nós vamos fazer aquele sorteio da camisa oficial do seu clube. Como eu sempre falo, espero que você seja vascaíno. Caso não seja, nós iremos entregar a camisa oficial do seu clube. Obrigado, fiquem com Deus, uma boa noite e um bom jogo. E logo depois do jogo, nós estaremos gravando o pós-jogo. Abração, fiquem com Deus, boa noite, tchau, tchau.